Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, queridezas. Bora rezar. Me atrasei um pouquinho pra entrar aqui. Gente, vocês não têm noção que tem, eu acho que é um grilo dentro da minha casa. Esse bicho tá gritando tanto que eu acho que eu tá assim com a minha cabeça latejando já. E eu pensei que ele tava aqui dentro, eu tentei catar ele pra matar, não achava esse bicho de jeito nenhum. Porque eu pensei que ia atrapalhar a live. Mas ele foi pra fora do escritório. Mas eu não sei se vocês conseguem ouvir. Só que ele tá gritando, gritando, gritando. Até acordou o Isaac. Oh, que loucura que é isso, né? Um bichinho tão pequenininho que faz um barulho tão grande, né? Não sei se vocês conseguem escutar. Ó, ele tá gritando, tá aqui do lado de fora. Eu não sei onde é que ele tá. Não tem jeito de achar esse bicho. Mas louvado seja Deus. Bora começar a nossa live, rezar. Que o Senhor com certeza tem grandes graças para nós essa semana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Senhor, obrigada porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pelo chamado à vida, pelo chamado à luta, à conversão, à oração. Obrigada, Senhor, porque Tu nos sustenta, Tu vem em nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa força, Senhor. Tu nunca nos abandona, tá sempre conosco, sempre estende a mão, Senhor, para nos salvar. Bendito e louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Nós somos gratas por toda a Tua bênção na nossa vida, Senhor, por todo o Teu favor. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos iniciar o nosso dia consagrando o nosso dia a Ti, Senhor. Consagrando o nosso dia, consagrando a nossa semana, pedindo a Tua graça sobre nós. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações, os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, segundo a vossa lei, no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que, aqui eternamente com vosso auxílio, mereçamos alcançar a salvação e a liberdade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós queremos clamar o Teu preciosíssimo sangue sobre nós nessa manhã. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Nós queremos nos colocar, Senhor, debaixo do Teu sangue, colocar toda a nossa família, Senhor. Clamar, Jesus, que Tu cubra os nossos filhos, nossos casamentos, nossos relacionamentos, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, a nossa casa. Você pode ir falando o nome de cada pessoa, entregando nominalmente cada pessoa agora, clamando a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus sobre cada um dos seus familiares. Cobre com Teu sangue, Senhor, todos os que nós amamos, todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações. Cobre com Teu sangue, Senhor Jesus, a nossa casa, o espaço físico da nossa casa, os nossos locais de trabalho, todos os espaços dos nossos locais de trabalho, os ambientes, as escolas e creches dos nossos filhos, dos netos, todos os espaços físicos das escolas e das creches. Colocamos debaixo do Teu sangue agora, Senhor, todos os meios de transporte que nós e nossos familiares vamos usar no dia de hoje, as estradas e ruas que nós vamos andar, a saúde de cada um, Senhor, a integridade física, emocional, psíquica e espiritual de cada um, Senhor. Nós clamamos, Senhor, livra-nos de todos os males e perigos, físicos e espirituais. Livra-nos de todo o mal, Senhor, que o Teu sangue nos revista nesse dia, Senhor, nos proteja. Proteja os nossos pensamentos, as nossas emoções. Protege também os pensamentos e emoções dos nossos familiares, aqueles que nós amamos, Senhor. Os nossos relacionamentos, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos familiares, todas as nossas relações, nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Colocamos, Senhor, debaixo do Teu sangue, tudo aquilo que nós temos recebido de Ti, Senhor.
as palavras de revelação, Senhor, a revelação da verdade, as graças que nós recebemos, as decisões que nós tomamos. Nós pedimos, Senhor, que o Teu sangue venha cobrir agora todas as decisões, todas as revelações, todo o acesso à verdade, Senhor, que nós temos recebido de Ti, que o diabo não possa roubar, Senhor, de nenhuma maneira. Não tire de nós aquilo que Tu tens nos dado, Senhor. Que nós também, Senhor, saibamos lutar e não abrir mão daquilo que Tu tens nos falado. Cobre com Teu sangue, Senhor, todas essas realidades de revelação, de acesso à verdade, de decisões tomadas em Ti, Senhor, os nossos caminhos. Nós Te pedimos, Senhor, essa graça. Cobre com Teu sangue, Senhor, que não possa ser roubado, que não possa ser tirado de nós, Senhor, aquilo que Tu tens nos dado, aquilo que Tu tens nos falado, Senhor. Cobre com Teu sangue, Senhor. Nos dá também desejo de luta, Senhor, para defender a verdade. Defender, Senhor, aquilo que Tu tens nos falado. Antes da gente continuar rezando, quero falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem que ter essa noção, assim, sabe? Porque às vezes Deus nos entrega direcionamentos, palavras, Ele nos leva a decisões, né? A tomar decisões, a modificar alguns caminhos. Às vezes Deus nos entrega revelações, discernimento. Vamos supor assim, ao longo dessa quaresma, né? Você foi rezando, você foi vendo que você tinha que obedecer alguma coisa que Deus tinha te dito há um tempo atrás. Então assim, você pegou um caminho, né? Um caminho de obediência. Essa quaresma, aliás, ela foi marcada por essa chamada de Deus para que a gente obedeça aquilo que Ele nos fala, né? Para que a gente ande no caminho que Ele nos indica, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Deus falou isso várias vezes em várias lives pra gente. O Senhor foi trazendo isso durante as orações e as palavras, as partilhas. Então, talvez Deus tenha te dado um caminho de oração. Talvez você tenha decidido ficar no seu casamento e lutar pelo seu casamento. Talvez você tenha decidido parar de frequentar algum lugar. Talvez tudo isso junto. Cada um de nós sabe, né, aquele lugar dentro da gente que Deus fala que é pra gente tomar, né, decisões que é pra gente tomar, situações que é pra gente mudar o caminho, coisas que a gente falava que a gente tem que parar de falar, né, às vezes lembra aquele dia que eu falei aqui na live, o Senhor trouxe pra nós, da gente parar de tentar convencer os outros com as nossas palavras e deixar que o Espírito Santo convença e pedir que o Espírito Santo venha convencer. Talvez você naquele dia tenha se dado conta disso. Cara, eu tenho que pedir para o Espírito Santo convencer. Vou parar de falar. Isso aí foi uma decisão tomada. Isso foi um caminho de obediência que Deus te chamou a caminhar com Ele. A partir de agora, você tem que guardar essa palavra de revelação. Talvez, no dia que eu falei de consagrar o ano a São José, você sentiu que era para você fazer. Agora você tem que guardar essa decisão e caminhar nela. Deus vai nos indicando caminhos. Às vezes a gente tá aqui numa live, você tá na missa, você tá lá na reunião do seu grupo de oração, na sua oração, e você tem uma inspiração. O Espírito Santo traz para você uma direção, né? Para você falar de uma maneira, para você agir de uma maneira, orações que você tem que fazer, um jejum que precisa ser feito semanalmente, não sei, alguma direção que Deus te dá. Quando Deus nos entrega uma revelação, a gente precisa guardar ela, porque é um tesouro de Deus para nós. A gente guarda e obedece. Agora presta atenção. Como é que Jesus fala que o diabo é? Ele é um ladrão. Ele é ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Evangelho de São João. Matar, roubar e destruir. Quando nós recebemos de Deus uma revelação, quando nós recebemos de Deus um caminho para caminhar, esse caminho nos leva para a santidade. Esse é um caminho, quando Deus nos oferece caminho, o caminho sempre é o melhor. E o diabo sempre vai tentar fazer o quê? Roubar da gente a revelação, roubar da gente o discernimento, roubar da gente a decisão, roubar da gente a obediência, destruir os planos de Deus para nós. E por fim, matar a nossa alma. Então, quando a gente recebe de Deus uma palavra, a gente toma uma decisão,
A gente compreende algo que Deus traz para nós na oração, por isso que eu sou a chata, tu escreve para não esquecer, coloca lá no diário espiritual o dia, o que foi que Deus te disse. Ah, eu não tenho. Compra um caderninho qualquer, pega um caderno velho aí dos filhos, uma agenda que tu não usa mais, que nunca usou, e começa a anotar as coisas que Deus fala contigo, aquelas coisas que tu sente que Deus está te orientando, para andar nesse caminho e para não deixar que a revelação seja roubada. Sabe por quê? Semana passada, acho que foi na sexta que eu falei das tentações, né? Quando Deus nos dá uma palavra, uma direção, um direcionamento, Ele nos entrega um caminho para a gente caminhar, o diabo imediatamente começa a trabalhar para roubar da gente essa revelação, para desacreditar, né? Por quê? Porque a gente precisa crer, é na fé, aquilo que a gente não vê. Então ele começa com tentações, né? Com sugestões de que aquele caminho que Deus te entregou não foi Deus que te entregou, foi coisa da tua cabeça, ou é bobeira. Começa a trazer um monte de questionamentos àquilo que Deus te orientou. E assim, o que ele vai fazer? Ele vai roubar a revelação. Ele vai roubar a graça que Deus te deu. O caminho que Deus nos dá, a revelação que Deus nos dá, gente, às vezes Deus manda a gente rezar por um filho na cura de um trauma. Deus orienta a gente a amar o filho, silenciar e rezar o terço. Deus coloca pra gente assim, olha, tira o YouTube da vida do teu filho, tira o celular da mão do teu filho. Vai dar só 1 hora por dia na hora de fazer pesquisa para o colégio, sei lá. Às vezes a gente sente uma coisa e é forte no nosso coração e aquilo nos traz paz por mais difícil que nos pareça. Nessa hora Deus nos dando uma revelação de como agir, de como resolver um problema, de como caminhar. Aquele é o caminho. Imediatamente após a gente receber de Deus isso e a gente sente, às vezes a gente fica um pouco duvidosa, aí Deus nos dá sinais daquilo, a gente, cara, é aqui que eu tenho que caminhar. O que acontece imediatamente após você receber e ter certeza que aquele é o caminho? O diabo começa a trabalhar para roubar da gente a revelação. Então ele começa a trabalhar de todas as maneiras para desacreditar a ordem de Deus, a revelação de Deus na nossa vida, né? E a gente não pode ser ingênuo e bobinho e cair na conversa do capeta, né? Que nem Eva lá, ele vai questionar a ordem de Deus. Não foi o que o diabo fez com Eva? Qual foi a conversa? Vamos voltar lá para aquela primeira conversa da serpente, né, com Eva. O que ele faz? Ele questiona o ordenamento de Deus. O que foi, Eva, que Deus te disse? Que tu não pode comer de nenhum fruto de nenhuma árvore aqui do jardim? Não. Olha aqui, a burrice da Eva foi parar para bater papo com a serpente. Foi conversar, foi começar a conversar com a tentação. Gente, a gente não conversa com a tentação. A gente não conversa. Do pecado a gente foge, a tentação a gente começa imediatamente a refutar com orações, com trechos bíblicos. A gente volta o nosso pensamento imediatamente para a ordem de Deus. O que foi que Deus me disse? Eu não vou questionar o que Deus me disse. Eu já senti que é aqui. Deus já falou para eu lutar pelo meu casamento, então eu vou ficar aqui lutando pelo meu casamento. O diabo vai tentar roubar de toda maneira cada palavra que Deus te entregar, cada sentimento de vitória, cada pedacinho de esperança. O diabo vai trabalhar para roubar. Para quê? Para destruir o plano que Deus tem para tua vida e, por fim, matar a nossa alma, a alma dos nossos, que são aqueles que nós estamos lutando. Então, a revelação de Deus, a gente guarda ela e a gente luta para guardar ela. Não pode conversar com a serpente. Quando a serpente começar a questionar o ordenamento que Deus te deu um lugar. Quem sabe Deus te tirou de um lugar e colocou em outro. E Deus já vem te falando, para de fazer tanto questionamento. Você já tá no lugar que você tem que estar, agora você vai seguir. Às vezes, e o mundo que a gente vive é um mundo de tantas novidades, de tanto barulho, que a gente quer que a nossa vida espiritual ou que as coisas aconteçam na nossa vida, aquilo que a gente está pedindo, no mesmo ritmo que o mundo caminha, né? Acelerado, sempre com coisas novas, sempre com muitas novidades, sempre com muito barulho. E não é assim, né? Na vida da gente não é assim. Na vida, é verdade, que o irmão colocou, na batalha contra o pecado ganha quem foge. É exatamente isso, né?
Exatamente isso. Do pecado a gente foge. E a palavra de Deus nos diz isso, né? Então, agora até me perdi do que eu tava falando. O que eu tava falando antes disso? Bom, o que nos importa? Guardar a revelação de Deus. Era isso que eu queria falar. O que foi que Deus te entregou? O que Deus tem... Ah, tá, eu tava falando que tudo a gente quer muito rápido, né? A gente é muito imediatista. Porque o mundo que a gente vive hoje é imediatista. Na vida espiritual não existe esse imediatismo. Não existe essa loucura toda. Para cada coisa há um tempo. A gente olhar a natureza, né? E perceber através da natureza que foi Deus quem criou, como cada etapa tem os ciclos do ano, né? Eu tô cansada de calor. Eu quero que acabe o calor. Não adianta eu querer que acabe o calor. Não adianta, eu não aguento mais o calor. Agora chegou o outono, daí o outono devagarzinho vai dando uma refrescada no início da manhã, no fim da tarde, de noite às vezes já tá mais fresco. Não é como é que eu quero. Não tem um jeito. São ciclos. Depois vai chegar uma hora que vai ficar frio, vai ficar muito frio. Daí a gente começa a fazer o que? Ai, não aguento mais ser frio. Ai, não dá muito frio, saudade do verão. E a gente quer que seja da gente, do nosso jeito, mas não existe isso, a gente sabe que não existe. Os ciclos, as estações do ano vão andar conforme tem que ser, cada uma no seu tempo. E graças a Deus que é assim. Deus criou para ser assim, da mesma forma na nossa vida. Do mesmo modo na nossa vida nós temos ciclos. Tem momentos de maior aridez espiritual, de maior consolo espiritual, momentos de alegria, de tristeza, momentos de luta, momentos de glória, de guerra, de paz. E a gente quer tudo muito, e a gente sempre quer uma novidade, algo que Deus diga de novo, que Deus confirme de novo. Que... A gente não é assim, a gente não pode ser infantil, sabe? Deus nos deu um caminho, obediência, oração, jejum, decisão naquilo que a gente... É aqui que a gente vai ficar, sem abrir mão da revelação. Qual foi o ordenamento que Deus te deu? Qual foi a promessa que Deus te fez? É aqui que a gente vai caminhar, sem deixar que o diabo roube da gente aquilo que é nosso. Sem deixar que o diabo roube da gente as revelações que Deus nos trouxe. Durante esse tempo quaresmal, quais foram as revelações que Deus te trouxe? Quais foram os caminhos novos, talvez, que Deus tenha mandado tu caminhar? Quais foram as orações que você sentiu que você tinha que fazer? Não abra mão do que Deus te deu. Se Deus te entregou isso, não deixa mais o diabo ficar questionando na tua cabeça, dizendo que é bobagem, ou que é oração demais, ou que você não precisa fazer isso, ou que quem sabe aquele teu propósito de não faltar à missa não é bem assim. Ele sempre vai querer roubar. Defenda a revelação que Deus te deu. Defenda o ordenamento que Deus te deu. Aquilo que Deus falou, a gente não questiona, a gente obedece. Porque a obediência nos faz provar dos melhores frutos dessa terra. A obediência a Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa vida é premiada pela obediência. Amém? A gente ainda está rezando, né? A gente vai terminar de rezar e pedir para o Espírito Santo nos dar essa graça agora. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo encher o nosso coração de toda a graça da verdade, da revelação. Nos convence nosso coração, Espírito Santo, a respeito da verdade. Vem Espírito Santo, nos enche de força, de sabedoria, de discernimento, de fé, de esperança. Vem Espírito Santo sobre os nossos pensamentos. Vem Espírito Santo sobre as nossas emoções. Vem Espírito Santo enchendo a nossa casa da tua presença, da tua paz, de sabedoria, de inteligência para tomar decisões. Vem Espírito Santo sobre aqueles que nós amamos, da mesma forma derramando a revelação, convencimento a respeito da verdade, do Evangelho de Cristo. Vem Espírito Santo fortalecer aqueles que nós amamos, retirando de toda doença, de todo vício, de todo erro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, trazendo libertação, cura a nós e aqueles que nós amamos. Vem Espírito Santo fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa decisão, fortalecendo a nossa vontade,
Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem a Tua força nós somos fracos e miseráveis. Sem a Tua força nós desistimos. Sem a Tua força nós nem conseguimos arrancar do lugar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem gravar no nosso coração e na nossa memória as promessas, os caminhos, as ordens de Deus para nós nesse tempo. Vem Espírito Santo nos trazer a graça da decisão de ficar firme na direção de Deus, na confiança, na fé, na esperança. Vem Espírito Santo sobre nós, vem sobre os nossos casamentos, vem gerando vida nova nos nossos matrimônios, nos nossos relacionamentos familiares, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que nós amamos, aqueles que precisam hoje daquele toque da graça, da cura, aqueles que nós amamos que precisam tomar decisões, que precisam se mover. Nós clamamos, vem Espírito Santo e capacita para as decisões corretas, traz discernimento, Espírito Santo, traz sabedoria, traz toda a luz necessária, toda a graça da revelação. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem retirar de todo vício, vem libertar de todo vício, vem trazer aquela luz, aquela iluminação, aquele desejo de vida nova. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós clamamos a Tua ação poderosa sobre nós, sobre toda a face da terra. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos levanta de todo abatimento, de toda fraqueza, de todo desânimo. Vem Espírito Santo levantar-nos da depressão, da tristeza, do desencorajamento perante a vida, do medo de viver, da ansiedade. Vem Espírito Santo, visita nosso coração, visita nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas memórias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos toma pela mão, nos tira todo o medo de encarar a vida, de encarar as decisões, de encarar o nosso futuro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Todo apego ao passado, vem cortar todo apego ao passado, as coisas que já passaram. Vem Espírito Santo, vem soprar sobre nós, vem nos impulsionar para uma vida nova. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos traz esperança, traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nos restaurar, vem Espírito Santo nos impulsionar, vem com a Tua graça, Divino Espírito. Vem Espírito Santo. Vou voltar a um ponto que eu falei algumas semanas atrás. Vou falar isso novamente, para que a gente não esqueça, né? Até já falei isso hoje aqui, mas vou falar outra vez. Quem convence é o Espírito Santo, não são as nossas palavras. Então, todos os dias nós precisamos pedir a presença, né, a ação do doce hóspede da nossa alma, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, terceira pessoa da Santíssima Trindade, para vir nos fortalecer, nos dar força, nos direcionar, né? Tomar na nossa mão, direcionar as nossas emoções, direcionar os nossos pensamentos, né? As nossas tomadas de decisão. Quando a gente rezava, eu ia sentindo assim, né? O quanto que o Espírito Santo, ele fortalece a nossa vontade, ele nos move, ele nos impulsiona. Então, aquilo que tá difícil, às vezes, da gente se mover, né? Decisões que nós precisamos tomar, mudanças que precisam ser feitas, a gente pode, deve, né, pedir o auxílio do Espírito Santo. E eu senti isso também em relação às pessoas que nós rezamos, que nós amamos, assim. A gente estava rezando, eu ia até lembrando de algumas intenções, algumas pessoas, não só das minhas, mas coisas que vocês partilham comigo, sabe? Ia lembrando de situações, assim, e pessoas que são situações assim de tanta teimosia daquela pessoa, de tanta dificuldade de se mover daquele lugar, sabe? De tomar uma decisão, de fazer o que tem que ser feito, sabe?
E às vezes a gente tá ali rezando para que aquela pessoa, né, destrave a vida, vá para frente, tome as decisões que precisa tomar. E eu senti assim tão forte da gente pedir o Espírito Santo para fortalecer a vontade e a decisão daqueles que nós amamos, para que eles decidam por aquilo que é o certo, que é o correto, né? Pedir o Espírito Santo pelas decisões, né? Pelo discernimento, pela vontade, da força de vontade para fazer as coisas, né? Como eu senti o Espírito Santo nesse movimento assim sobre a nossa vida, né? E queria encerrar com vocês assim as nossas lives da quaresma, né? Que foi uma quaresma que eu achei assim que passou voando e trazendo à memória algumas coisas que Deus nos falou, né? Desde o começo dessa quaresma, quanto Deus encorajou a nossa fé, a nossa esperança, né? Quantas coisas Deus falou conosco. Só aqui nas nossas lives já foram muitas coisas, eu imagino, né? Na oração pessoal de cada um, né? Nas missas, nos momentos de meditação, né, da palavra, da Via Sacra, cada um tem as suas devoções também, né? Mas quantas coisas Deus falou conosco, né? Quantas graças nós vamos colher daquilo que Deus está nos entregando agora, né? E eu acredito que mesmo por isso foi que o Senhor trouxe para nós nessa oração inicial, da gente não abrir mão daquilo que Deus nos entrega, né? Porque Deus nos entrega preciosos tesouros, né? As revelações do Senhor, né? Aquilo que Deus traz pra gente no nosso coração quando a gente está rezando é um tesouro, né? São tesouros que Deus nos confia, né? São bens preciosos que Deus nos confia, Deus nos orientar como a gente rezar, Deus nos orientar como a gente se portar, Deus nos orientar e nos dizer pra gente permanecer firme rezando, pra gente permanecer firme na fé e na esperança. Isso é um tesouro precioso, né? Eu gosto muito de um trecho, um versículo bíblico que fala assim, né? Qual é o Deus, né? Qual é o Deus que se relaciona assim? Né? O profeta falando das nações pagãs, né? Das coisas que os falsos deuses exigem, né? E que eles não têm relacionamento, né? Existe uma servidão. E o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, ele deseja relacionamento conosco. Ele fala conosco, né? Ele nos orienta, ele orienta as nossas decisões. Ele fortalece a gente para permanecer firme nessas decisões. Nós temos todo o auxílio da graça, né? Mas tem que ter a nossa vontade, né? Nosso desejo, nossa obediência. Isso foi uma coisa que Deus falou muito com a gente durante essa quaresma, né? Obediência, obedecer fielmente, cegamente as orientações de Deus. Se Deus me mandou seguir por aqui, é por aqui que eu vou seguir. Se Deus me disse que é assim que eu tenho que me portar, é assim que eu vou me portar, né? Sem questionar, sem deixar que o diabo roube a conversa com a serpente, permitir que a gente fique dialogando. E olha só, vou falar outra vez, porque parece assim, ó, isso é o básico, né, gente? Isso é o básico do básico. Cara, isso é o mais básico dos básicos, mas é esse básico que a gente esquece. A gente tá procurando grandes revelações, mas é na simplicidade das coisas, né, que mora a verdade. Nós seremos tentados nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, na nossa memória. Os questionamentos à direção de Deus vão acontecer aqui, na nossa imaginação, nos nossos pensamentos. A guerra espiritual, ela acontece muito dentro da nossa cabeça, né? E esses pensamentos vão nos levando a ter sentimentos e emoções, né? A gente sente assim no nosso corpo, parece, né? A gente começa a sentir, conforme a gente vai pensando, a gente vai modificando aquilo que está dentro do nosso coração, a gente vai tendo emoções diferentes conforme aquilo que a gente vai pensando, e a gente tem que ter essa autoanálise, esse autoconhecimento de parar e pensar por que me angustiei, por que desanimei, por que cedi, por que voltei a gritar, por que me irritei, por que perdi a paciência, o que aconteceu, onde foi que eu comecei. Então, eu paro tudo, quando eu vejo que eu me perdi, eu paro tudo e penso, quando foi que isso começou? Foi alguma coisa que alguém me disse? Foi algum desentendimento que aconteceu e eu peguei aquilo ali e depois fiquei,
ruminando aquilo dentro da minha mente, dentro do meu coração, me colocando contra alguém, me colocando contra uma pessoa, sabe? E a gente vai deixando aquela tentação crescer dentro da gente, e quando essa tentação vai crescendo, ela vai tomando o espaço que devia ser da oração, da revelação, da graça de Deus. A gente deixa às vezes crescer coisas dentro da gente que vai tirando, que vai roubando a graça de Deus da gente, né? Então, isso Deus também nos falou várias vezes nessa quaresma, da gente parar, da gente se olhar quais são as minhas fraquezas, né? Qual é a área das minhas emoções, né? Onde é que eu sou fraca? Qual é a minha fragilidade? Qual é o lugar que eu tenho que tomar mais cuidado, né? Do meu comportamento, das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentidos, né? Tem coisas que eu não posso mais assistir, tem coisas que eu não posso mais ouvir, tem conversas que eu não posso mais ter, tem lugares que eu não posso mais me expor. Por quê? Porque isso vai me levar a pecar, porque vai roubar a graça, porque vai balançar a minha fé. Gente, o tanto de gente que eu deixei de seguir no Instagram, o quanto que eu diminuí o meu uso das redes sociais, porque eram coisas que vão te levando para lugares que te fazem questionar coisas que antes para ti eram questionáveis, sabe? Fora nos tentar pelo desperdício do tempo e pela distração, quantas coisas que a gente vai vendo, assistindo, consumindo conteúdo que daqui a pouco tá te fazendo questionar as coisas, questionar a forma como Deus fala contigo, a forma como tu reza. É tanta informação e tanta gente desejando ser o nosso guia, né? Tanta gente, como diz a palavra de Deus, né? Tantos se arvorando em mestres, né? Todo mundo querendo ser mestre, todo mundo querendo ter muito seguidor, né? E quando a gente vê, se a gente não cuida, a gente tá mesmo seguindo, e a gente tá sendo aquela boiada que tá seguindo alguém ali. Então, às vezes, também é bom fazer, sabe, na rede social, dar uma limpada de quem a gente segue, de quem tá influenciando o nosso pensamento, porque nós somos, gente, o termo são influenciadores, né? E tem coisa que isso vai roubando da gente a revelação de Deus. E esses influenciadores estão nos influenciando a quê? A que tipo de postura, a que tipo de conversa, a que tipo de pensamento? Daqui a pouco a gente está questionando coisas que não precisavam ser questionadas. Quem tem que nos influenciar é a palavra de Deus, é claro, né? Eu não sou leviana nem boba, né? Tem muita coisa boa na internet, né? Tem muita coisa boa em rede social, mas também é tão bom dar um tempo, sabe? Parar de seguir as pessoas que estão ali te dizendo que fulaninho fala que é A, já o cicraninho fala que é B. Aí o outro lá fala que é C. Daqui a pouco tu não sabe mais quem que tu segue. O direcionamento de quem. Então assim, para tudo, tira tudo, né? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a fé católica. Para tudo agora, vou parar aqui, me reorganizar e seguir em frente. Porque os nossos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, os ambientes que nós estamos, sejam reais ou virtuais, vão influenciar sobre o nosso comportamento, sobre as nossas decisões, sobre a forma que nós enxergamos a vida, sobre a forma que nós desejamos. As redes sociais são muito mentirosas, extremamente mentirosas, né? A gente escolhe o que a gente mostra aqui. E aquilo que a gente escolhe mostrar aqui é sempre a parte boa. E por mais que todos nós saibamos disso, nós continuamos a nos iludir que a nossa vida é sempre inferior à do outro. E aí começa a comparação, o ciúme, a inveja, né? A raiva dos outros, a inveja, né? Ela vai gerando um sentimento de raiva. O que são os haters? Esse ódio, essa vontade de dar opinião, tudo isso, gente, que gera na gente as redes sociais, né? Provém da inveja, do ciúme. O outro é melhor que eu, uma insatisfação com a própria vida, uma insatisfação com a própria família, uma insatisfação com a própria casa, com a própria rotina, com os filhos, com o marido, com tudo. Começa a ficar ruim. Porque é claro que tudo vai ficar ruim. Porque a vida dos outros é tão perfeita no Instagram, né? Ou no Facebook, ou sei lá qual rede social. Parece tudo tão perfeito. E é perfeito porque é mentiroso, porque é escolhido o melhor momento pra colocar aqui. Porque que a gente vai ficar aqui mostrando também, né? Você vai compartilhar aquilo que é melhor.
essa loucura toda. Quer ver um tipo de influência muito forte? Esse discurso todo, sabe, já falei isso muitas vezes, mas eu vou trazer aqui pra gente pensar também sobre isso. Como as coisas são sutis. Porque às vezes, o que é compartilhado nas redes sociais são as dores, né? São as dores também. Porque aquilo que faz a gente se identificar muitas vezes é um com a dor do outro. E aí, a gente tem uma onda agora, né, de pensamentos que é o seguinte, muitas mulheres falando, discutindo, fazendo podcast, fazendo programas e postando muita coisa, né, sobre maternidade, né, e sobre a exaustão da maternidade, o cansaço da maternidade, como é difícil ser mãe. Cara, isso é um caminho tão perigoso, mas tão perigoso. Ele distorce tanto as coisas e a realidade, porque faz a gente ficar ressentida com a maternidade, com os filhos, com a vida que a gente tem, né? Esse slogan, né? Amo meus filhos, mas odeio a maternidade. Eu não posso nem dizer o que eu penso, assim, de verdade mesmo. Eu não posso nem falar o que eu penso disso. Mas imaginem, assim, uma palavra bem feia. É o que eu penso a respeito disso. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Um pensamento lixo. Que distorce toda a verdade do que é a maternidade. Maternidade é sacrifício. É o amor sacrificial. Onde a gente dá tudo sem esperar nada em troca. Esse é o amor verdadeiro da maternidade. Qualquer desejo de reconhecimento, de que alguém te estenda a mão e te diga, eu entendo a tua dor. Cara, ai, gente. Ai, gurias, isso pra mim, assim, é um negócio que eu não consigo lidar. Não é que não é difícil. Não é que não é pesado. Não é que às vezes a gente não se sinta cansado, não é, mas é que isso é a vida, poxa. É assim as gerações. Mas que dá vontade, nessas horas, a cristã tem vontade de falar palavrão. Porque assim, só isso exprime o que eu sinto a respeito desse tipo de pensamento. E isso vai nos contaminando, porque pega numa dor, um dia que você estiver cansada, um dia que você estiver exausta, que você teve um dia que seus filhos te desobedeceram, que você sentiu um fracasso como mãe. E esses dias vão acontecer. E às vezes eles vão acontecer seguidamente. Às vezes a gente não tá numa fase boa. Aí nesse dia, isso te pega. E aí o algoritmo que ele vai fazer o quê? Ele só vai te entregar coisas parecidas com aquilo que você tá curtindo, né? Aí ele começa a te entregar mais. E isso vai moldando a tua forma de pensar a maternidade. Vai moldando a tua forma de pensar como é que é ser mãe, que é horrível ser mãe mesmo, que maternidade tu só pensa nos outros, tu não pensa em ti, que é muito pesado, que é muito difícil, que é muito solitário, que mãe não tem ajuda, que ninguém vê a dor da mãe, eu não tenho nem paciência pra isso, eu não tenho nem paciência. Isso é tão infantil, isso é tão lambeferida, isso é tão besta, isso é tão idiota, sabe? Porque de verdade, olha gente, nossa senhora, validador, eu não tenho paciência pra isso. Não concorda comigo, não precisa nem me dizer, meu amor. Só vai embora daqui, sabe? Que não precisa vir dizer pra mim que não gosta. Vai daí. Eu não tenho paciência com esse pessoal, porque eu penso na minha avó. Sem energia elétrica, sem aguinha encanada, sem banheiro, no meio do mato, dos morros, no frio do inverno gaúcho, buscando água no rio, lavando roupa no rio, plantando a comida, colhendo a comida barriguda. 10 filhos. Parto em casa, parto normal, parteira, meu avô de parteiro. Eu penso na minha avó, que nunca reclamou de ser mãe, que achava a coisa mais linda, os filhos escadinha, trabalhando na roça. Quer comer um pão, tem que fazer o pão, tem que fazer a farinha para fazer o pão. Quer comer um frango, tem que criar o frango. Tem que matar o frango do quintal, tem que depenar para fazer o frango para a família comer. A gente acha a vida cansativa e difícil? Jesus! Amado Senhor!
Que doença mental é essa? Que doença... Não, gente, vocês me desculpem. Eu fico louca com isso. Só que esta bosta deste pensamento escapou. Uma palavra baixa ainda, baixa, tá? Tem que falar uma palavrinha. Esta bosta deste pensamento feminista, que a gente pode amar os filhos e odiar a maternidade, vai entrando na nossa cabeça. E deste pensamento vai para vários outros, tá? Porque gera revolta contra o marido, às vezes, inveja das outras mulheres que você pensa que a maternidade é perfeita, inveja do marido da outra, que parece tão melhor pai do que o teu. Você vai entendendo o tamanho que vai gerando, daqui a pouco você acha que você já tem que se separar. Você começa a pensar que você tem que se colocar em primeiro lugar e se amar em primeiro lugar. Sim, nós não nos amamos em primeiro lugar. Cristão não se ama em primeiro lugar. Eu sei, é a contramão. É a contramão. Mas a gente não se ama em primeiro lugar. A gente deita na cruz, a gente ama, a gente dá sem esperar nada em troca. Gente, o tanto de mulher... Ai, Deus, me dá paciência. O tanto de mulheres perdidas nesse sentimento, sabe? Porque a minha vontade é falar outra coisa. Mas eu vou falar assim para ter misericórdia, né? Semana Santa. O tanto de mulher que vai se perdendo nisso, sabe? E vai entrando num looping de insatisfação com a própria vida, com a própria imagem, com os relacionamentos que tem, invejando o relacionamento dos outros. A gente vai adoecendo, vai se tornando amarga, egoísta. Essa expressão é uma expressão de egoísmo, porque a maternidade é um presente de Deus pra gente se gastar. Pra gente se gastar e a gente deixar de ser egoísta, pra gente ir pro céu, porque não é fácil. Realmente não é fácil. Ninguém diz. Não me venha com esse pensamento, com essa palavra, porque romantismo, não, ninguém romantiza nada. Para com essa palhaçada, com essa bobajada. Todo mundo sabe como é que é. Parto, gravidez, ter filho. A gente tem que parar de ser infantil e reclamar da vida que a gente tem. Maternidade é isso mesmo. Tem umas pessoas que vão passar mais trabalho. A minha mãe passou bastante trabalho. Minha mãe criou eu e minha irmã bem sozinha. Bem sozinha. Meu pai abandonou bem cedo, foi embora. Minha mãe teve que ralar, fazendo faxina. Nunca vi a minha mãe expressar insatisfação com a maternidade ou com as filhas dela. Nunca vi. Nunca vi a minha mãe dizer assim, é um fardo pesado pra mim. Minha mãe sempre teve prazer na maternidade. Prazer em estar com a gente. A minha mãe nunca reclamou disso. Nunca. Era prazer de se entregar por amor a nós, nos educar, de estar comigo, com a minha irmã. Sabe? Diante dos maiores desafios, gente, uma pobreza que a gente já vivia. Diante de tantas faltas, sempre abundou a alegria da presença, o amor da mãe, o bolo gostoso, o pãozinho caseiro. E ela era sozinha. Eu não tô dizendo que é fácil, e eu sei que existem diversas realidades. Só que quanto mais a gente lamber ferida e ficar se achando coitadinha, pior é, porque isso nos enfraquece. Nós ficamos fracas e distorce toda a nossa mentalidade. Eu peguei esse ponto, né? Mas olha só, tudo isso é verdade. É uma grande luta que nós mulheres temos, resgatar o feminino, nossa identidade que foi totalmente distorcida. E olha só, a gente, com a graça do Espírito Santo, que tem que recuperar de volta, sabe? Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém faz por nós. Sou eu que levanto todos os dias e vou lutar a minha luta. Qual é a minha realidade? A minha realidade de ser uma mãe que tá sozinha? É aqui que eu vou viver a realidade do amor, do sacrifício, buscando ser a mulher que Deus quer que eu seja. A minha realidade é de ser uma mulher casada, com tantos filhos, que trabalho fora e que tenho casa ainda para cuidar. É aqui no sacrifício de lavar cada meia, de juntar um brinquedo do chão, fazendo essas coisas sem reclamar e com estado de presença naquilo que eu faço, que é a minha santificação. Não é fora da minha vida que eu vou ser santificada, não é da porta para fora de casa, é dentro do lar. É dentro da minha primeira vocação, que é o meu chamado à santidade. É fazendo o que tem que ser feito todos os dias com amor e sem reclamação. É dentro dessa realidade
E sabe, Deus nos chama, né? Deus tem para nós, sempre tem um plano e um projeto de vida para nós, né? E alguém que Ele nos chamou a ser. Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele tem um plano para nossa vida, um projeto para nossa vida. O projeto do diabo é sempre roubar, matar e destruir. Ele vai usar disso dos meios que ele tem. E hoje ele tem um meio, que é a internet. Ele tem um meio de controlar o nosso pensamento, que é toda a nossa cultura, né? Por meio da cultura, por meio dos meios de comunicação, aquilo que a gente assiste numa televisão, aquilo que a gente assiste no Netflix, aquilo que a gente assiste numa rede social, por meio dos... Tudo isso vai nos moldando. Agora, né, a gente pode pensar lá, né, no Antigo Testamento, né, naquela exclamação, né, a quem a gente quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? A quem que a gente quer servir? A quem que a gente quer servir? Né? Assim, ao fim dessa quaresma, nosso início de Semana Santa, semana, né, que é o auge para nós da nossa vida cristã, a quem nós queremos seguir? Né? O que foi que Deus veio nos falando durante toda essa quaresma? Quanta coisa Deus nos entregou, quanto caminho seguro Deus nos deu, quanta visão clara Deus nos deu, né? Então, eu vou guardar aquilo que Deus me deu, eu vou guardar o que Deus me deu, a revelação, o caminho a seguir, eu vou obedecer e caminhar nele, né? Porque Deus sempre vem em nosso socorro, sempre vem em nosso socorro. E às vezes é preciso que a gente caminhe todo um caminho para receber a vitória lá no final. Sim, é assim que funciona, né? É assim mesmo que é. Aqui na nossa conversa, né? Aqui nas nossas meditações não tem uma mentalidade de prosperidade, não tem se amar em primeiro lugar, não tem essas conversas. A gente vai para a palavra de Deus. A nossa mentalidade tem que ser cristã, tem que ser renovada pelo Espírito Santo. E essa mentalidade que a gente tem que ter, essa mentalidade de Cristo, é do amor, do serviço, da oração, do jejum, do silêncio, da alegria em viver tudo isso. A gente é cristão que se alegra em viver tudo isso. Pra gente tem alegria no coração em viver tudo isso. Se ainda não tem ou se o momento é difícil, a gente passa pelo momento difícil, mas com um sorriso nos lábios, dando testemunho da nossa fé, com o nosso coração cheio de esperança. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias de maior humilhação, que a gente se sente mais derrotada, aí o Espírito Santo vem consolar o nosso coração. Ele consola o nosso coração, ele nos levanta e nos conduz pelo caminho da cura, da libertação, da salvação. Agora, tudo isso, né? Vamos encerrar, né? Eu já falei demais, até me empolguei falando esses negócios aí da maternidade que eu fico doida. Mas isso tudo é pra gente pensar assim e aprender a identificar, né? Quais são os pensamentos, quais são as formas, né? Que o diabo usa pra roubar da gente as graças e a mentalidade cristã. O caminho que Deus tem pra nós, a gente precisa saber quem influencia o nosso pensamento. Quem influencia a nossa forma de pensar. Quem influencia o meu casamento, né? Eu tô vendo tanta gente falar, eu tô seguindo tanta coisa, tô deixando de seguir a palavra de Deus, tô deixando de seguir um caminho que Deus tem pra mim, né? Isso é tão importante pra gente, né? Nos dias de hoje, pensar em todas essas coisas. Quero terminar assim essas nossas lives hoje. Eu não vou fazer live quarta-feira, a gente vai encerrar hoje, tá? Depois da Páscoa, aí eu vou vir aqui conversar com vocês pra gente fazer uma outra campanha de oração, tá? Daí sim, toda voltada, né, pras mulheres, continuar a nossa oração assim, bem voltada só pras mulheres, né? E quero proclamar essa palavra que diz assim: de fato, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá mão aos malvados. Ele porá de novo riso em tua boca e em teus lábios gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha e a tenda dos maus desaparecerá. Quero encerrar essas lives, né, nessa Semana Santa que a gente começou ontem, proclamando essa palavra sobre as nossas vidas. Guarda essa palavra como uma promessa de Deus. A gente encerra esse tempo com uma promessa de Deus para nós.
E a gente não vai abrir mão, a gente não vai deixar passar aquelas revelações e aquelas graças que Deus nos entregou. Anota Jó 8, do 20 ao 22. Jó 8, do 20 ao 22. De fato, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso em tua boca e em teus lábios gritos de alegria, se tá difícil agora. Essa é a semana que a gente vai meditar exatamente isso, né? Se tá difícil agora, se fugiu o riso da tua boca, dos teus lábios, os gritos de alegria, o Senhor vai dar de novo, no tempo certo, no tempo da graça. Fica firme onde você tem que estar, fica firme na direção que Deus te deu, porque Ele porá de novo o riso em tua boca e em teus lábios gritos de alegria. E teus inimigos serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus desaparecerá. Quantas vezes, eu quero dizer assim para vocês, quantas vezes eu posso dizer da minha própria vida, né? Que eu lutei às vezes anos contra um inimigo, às vezes um inimigo que é espiritual, né? Gente, não é pessoa isso daqui, né? Mas contra uma dificuldade tão grande, tão grande, tão grande, né? E de repente, chega um momento que você se dá conta e diz, olha, para onde que foi? Não é que venci? Desapareceu, foi embora, Deus derrubou essa tenda do inimigo, às vezes construída dentro da nossa casa, tudo que Ele estabeleceu dentro da nossa casa, das nossas emoções, dentro do nosso coração, dentro da nossa história, toda a estrutura de pecado nos nossos, estrutura de falência moral, de vício, de dificuldade financeira, às vezes de origem espiritual. E aí a palavra de Deus diz pra gente que esses inimigos todos vão ser cobertos de vergonha. Tudo que eles tentam triunfar contra nós, eles serão cobertos de vergonha, porque eles não vão triunfar. E a tenda deles desaparecerá. Tudo aquilo que eles edificaram dentro do nosso território espiritual, dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa mente, da nossa história, vai desaparecer, porque é Deus quem promete. De fato, Deus não rejeita o homem íntegro. É por isso que nós escolhemos viver na integridade, porque nós amamos o Senhor e nós não queremos ser rejeitados por Ele, nós queremos andar com o Senhor, porque Deus não dá a mão aos malvados. Ele não rejeita o homem íntegro e Ele vai pôr de novo o riso na minha boca e em meus lábios gritos de alegria. Como diria Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme minha filha, aguenta firme meu filho. É no lugar onde nós estamos, na vida que nós temos, na realidade que nós estamos vivendo, na cruz que nós estamos carregando, que nós vamos encontrar este caminho aqui, de alegria, de vitória, de sorriso nos lábios, porque é Deus quem nos promete. Amém? Senhor, muito obrigado por todos esses dias de oração, por todos esses dias de live, por todo esse tempo quaresmal, Senhor, que nós vivemos. Nós somos gratos, Senhor, por todo este tempo. Pedimos a Tua bênção, o Teu socorro para que a gente não desista, Senhor. É só a Tua graça que vai nos colocar no caminho certo e nos fazer permanecer nele. É só a Tua graça, Senhor, que é a nossa força, é a nossa decisão. É só a Tua graça, Senhor. Nós não dependemos de nós mesmos, nós não nos apoiamos em nós mesmos, mas nós nos apoiamos na Tua graça, Senhor, na Tua força, no Teu socorro. Nos sustenta, Senhor. Nos dá também a graça de vivermos uma boa Semana Santa, de vivermos bem todos os mistérios, todas as graças deste tempo, desta semana, Senhor. Aqueles que ainda não conseguiram confessar, nos dá a graça, Senhor, de uma santa confissão. Nos dá essa graça, Senhor, da confissão e a graça de vivermos bem todos os momentos, todas as missas dessa semana, todas as celebrações. Nos dá essa graça, Senhor, a nós e nossos familiares. Muito obrigada, Senhor, por todas as Tuas promessas, Senhor. Todas as Tuas promessas, Senhor. Eu sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera-nos, Senhor. Fortifique-se o Teu coração. Espera-nos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais umas quantas lives de oração. Deus abençoe a todos. A gente vai conversando aí essa semana, que a gente vive intensamente essa Semana Santa.
sem faltar, né, as celebrações, as missas dessa semana. Que ainda não conseguiu buscar a confissão essa semana é bem importante pra gente. E depois que passar, né, toda a Páscoa, na próxima semana eu já vou vir aqui conversar com as meninas pra gente começar uma nova campanha de oração toda voltada para as mulheres, tá bom? Deus abençoe, um abraço e uma ótima semana a todos.